Essa é a nossa atividade 3 do segundo bimestre. O tema da nossa aula é as vozes do verbo ou vozes verbais. Né? Nós temos 3 tipos de vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Tá? Então, o que é a voz? É a forma como essa ação ela se apresenta em relação ao sujeito. Então, existem 3 tipos de vozes aí: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então, no caso da voz ativa, a gente percebe que o sujeito é o ser ativo, é quem pratica a ação. Então, nós temos nessa frase aqui de exemplo o verbo pentear. Então, a ação de pentear. Quem está realizando a ação de pentear? É a moça. Então, a expressão a moça ocupa o lugar de sujeito na frase, indicando que quem pratica a ação é o sujeito. Quem está recebendo a ação aqui? Os cabelos, tá? Então, aqui é a voz ativa. O sujeito é o ser que pratica a ação que está sendo apresentada, que está sendo expressa aqui pelo verbo. Já na voz passiva, é o contrário. O sujeito ele recebe a ação, por isso que é passiva, né? Ele vai estar sendo quem recebe essa ação. Então, olha aqui. Os cabelos foram penteados pela moça. Então, eu continuo com a mesma ação de pentear. A mesma pessoa aqui, no caso, está penteando, que é a moça, só que a expressão moça não ocupa mais a posição de sujeito na frase. Quem ocupa a posição de sujeito na frase é a expressão os cabelos, né? Então, a moça está penteando o quê? Os cabelos. Só que agora a expressão cabelos está na posição de sujeito. Então, a gente chama de voz passiva. E a voz reflexiva, aqui também é fácil. Eu vou perceber que o sujeito ele não só pratica a ação, mas ele mesmo recebe a ação que está sendo expressa pelo verbo. Olha aqui, a moça penteou-se para a festa. Então, continua sendo a mesma ação verbal, a moça continua praticando a ação, e só que agora ela não está penteando os cabelos, ela está penteando a si mesma, né? Então, por isso essa partícula C indica isso. A moça penteou-se. Quem que ela penteou? A si mesma. Então, ela está praticando a ação e ao mesmo tempo está recebendo a ação. Diferente daqui, que quem pratica é a moça e quem recebe é a expressão cabelos. E dependendo da posição, né, nós temos aí as vozes diferenciadas. Nesse caso aqui, nós temos a voz passiva sintética, que é uma voz passiva mais reduzida. Então, aí a gente já não tem 2 verbos, né? Geralmente na voz passiva analítica nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal, tá? Esse verbo auxiliar vai se manter aí no tempo verbal que eu quero e o outro verbo principal vai terminar com a do ido, que ele está no particípio, tá? Então, eu vou ter um verbo auxiliar mais um verbo no particípio. Na voz passiva sintética, eu vou ter um verbo transitivo direto sempre, porque não dá para fazer a voz passiva sintética se eu tiver um verbo transitivo indireto, por exemplo. E aí eu vou ter a partícula C mais quem está recebendo aí a ação. Pentearam-se os cabelos é a mesma coisa que eu dizer que os cabelos foram penteados, tá? A diferença é que a estrutura ela é um pouco mais simples do que a de cima, mas não deixa de ser voz passiva, porque cabelos continua sendo o sujeito da frase e ele continua recebendo a ação e não praticando. Então, vamos para os exercícios. Aqui vocês vão identificar, né, as vozes verbais presentes em cada uma das frases. Então, você vai prestar atenção no verbo, vai verificar quem está praticando a ação e quem está recebendo. Se o sujeito estiver praticando a ação, voz ativa. Se o sujeito aqui, a mulher, estiver recebendo a ação, voz passiva. E se ela estiver praticando e ao mesmo tempo recebendo, voz reflexiva. Vamos lá? Ó, a mulher se matou. Então, o verbo é matar. Quem é que matou foi a mulher. Ela está praticando a ação e ela matou a si mesma, que é a partícula C aqui. A mulher se matou ontem à noite. O ontem à noite só indica aí o tempo, que é um adjunto adverbial de tempo. Ele não interfere aqui na ideia. Então, a mulher se matou, quer dizer, ela matou, ela realizou a ação e ela matou a si mesma. Então, voz reflexiva. O boi foi morto pelo seu dono. Então, quem é o sujeito da frase? O boi. Ele está praticando ação? Não. Quem que aqui ó, foi morto?
Quem que praticou essa ação? Foi o dono, né? O dono que matou, né? Que executou aí. Então, ele recebeu. Então, voz passiva, tá? O boi não é quem pratica, é quem recebe. Terceiro exemplo. O menino feriu-se com o canivete. Ferir-se. Quem que está ferindo? O menino. Feriu. Feriu quem? A ele mesmo. Então, também voz reflexiva. E vamos fazer a 4 aqui. Tranquei todas as crianças no quarto. Quem é que, ó, tranquei a minha ação? Quem é que trancou é eu. Eu tranquei. Eu é o sujeito da frase, ele está fazendo a ação de trancar e quem está recebendo são as crianças. Então, ele só está praticando. O sujeito pratica e quem recebe ali são as crianças. Então, voz ativa. E aí vocês vão fazer nos demais exercícios assim também, tá? Para praticar. Aqui a mesma coisa, a diferença é que está em linha. Eu me arrumei imediatamente. Está na voz ativa. Se não tiver na voz ativa, desmarca, põe na passiva ou na reflexiva. O que não pode é ficar em duas respostas marcadas. Ou é uma ou é outra, tá? Então, vocês vão marcar uma resposta por linha aqui. Então, eu vou ler a primeira frase. Eu me arrumei imediatamente, vou marcar se está na voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. Aqui no exercício 2, vocês vão transformar a voz ativa em passiva. Então, a gente vai ter aqui um exemplo de uma frase, né? A professora corrigiu a prova, então a ação é corrigir. Quem está praticando a ação é o sujeito, que é a professora, e quem está recebendo é a prova. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão inverter isso, vão transformar na voz passiva. Eu coloquei a setinha para auxiliar vocês. Então, quem recebeu aqui a ação foi a prova. Agora ela passa a ser o sujeito da frase. Então, ela vai começar, vai iniciar a minha frase. A prova. Eu vou pegar o verbo corrigir e eu vou usar um verbo auxiliar, que é o verbo ser. Muitas vezes é o verbo ser, é o verbo estar. Nesse caso aqui é o verbo ser, tá? E o verbo ser vai ser utilizado junto com o verbo corrigir. Só que eu tenho que tomar cuidado com o tempo verbal. Corrigiu tá no pretérito perfeito. Ela corrigiu, é diferente de ela corrigia. Ela corrigiu, pretérito perfeito, ideia de que foi completamente concluído. Então, o meu verbo ser aqui também precisa estar nesse tempo verbal, tá? Então, a prova foi corrigida e não era corrigida. Se o verbo fosse a professora corrigia a prova, então aí sim a prova era corrigida pela professora. Mas aqui no caso, está no pretérito perfeito e não no imperfeito. Suponhamos que esse verbo tivesse no presente, a professora corrige a prova. Então, a prova é corrigida pela professora. Percebam que o verbo ser aqui, ele tem que acompanhar, então, o mesmo tempo verbal da frase original. E aí não tem segredo, tá bom? Então, vamos treinar aqui, vamos fazer o primeiro. Os ladrões invadiram a cidade. Então, eu vou pegar a cidade, ela vai passar a ser a primeira expressão da minha frase. Vou observar o verbo invadir, vou colocar o verbo ser antes. Se é invadiram, já aconteceu, é passado. Então, a cidade foi invadida. Então, eu vou pegar o verbo principal e vou colocar ele no particípio. O que é colocar ele no particípio? Colocar ele terminado com ado, ido, né? Mas, por exemplo, alguns verbos não dá para colocar terminado com ado, ido, que é o caso do verbo abrir. Não dá para eu falar abrido, aí eu falo aberto. Então, existem alguns casos em que eu sou obrigada a usar a forma irregular, né? A forma que é diferente aí da regra, tá? Então, a cidade foi invadida pelos ladrões, tá? E aí vocês vão continuar. Pedro feriu o cachorro, né? Presta bastante atenção na hora de verificar. Vou pegar uma frase aqui que está com um verbo diferente, ó. O homem ferirá o ladrão. Então, o ladrão. Se é futuro, o meu verbo ser vai ter que estar no futuro. Será ferido pelo homem, tá? Então, não esqueçam, tomem cuidado para não errar o tempo verbal. E aí vocês vão treinando, treinando, e vocês vão observar que algumas frases, né, vão faltar algumas expressões que a gente está acostumado, mas presta bastante atenção quem é o sujeito da frase e quem está recebendo a ação.
para depois, na hora de fazer a passiva, vocês conseguirem colocar todos os elementos aí, tá bom? Então, esse é o exercício da aula de hoje. Vocês têm até a frase 20 para responder. Boa atividade!